Sinta que chegamos ao momento da ação concreta. Tudo o que vimos até aqui, nomear o que nos assusta, olhar por sinais de esperança, repetir palavras que ancoram o coração, agora se transforma em um pequeno ritual diário que pode mudar a sua vida. Não é difícil, não exige tempo demais, exige apenas sinceridade e persistência. Você já sabe os passos, agora é hora de praticá-los. Comece pelo tempo de presença. 3 minutos pela manhã, antes das demandas do dia, reservados só para você. Sente-se com a coluna ereta, feche os olhos por um instante e faça a respiração em 4 tempos. Inspira em 4, segura 2, expira em 4, segura 2. Repita 3 ciclos. Isso já altera o ritmo do corpo e da mente. Em seguida, traga a sua palavra de luta ao peito e repita a declaração de poder. Não cedo ao medo, sou acompanhado pela força que me guarda. Fale com calma. Sinta as palavras preenchendo o peito e acalmando o ritmo. Esse é o alicerce. Se quiser, repita esse ritual à noite por alguns minutos mais, revisando o dia e identificando 3 ações de coragem que você fez, mesmo que pequenas. Talvez tenha mantido a calma, talvez tenha dito uma palavra certa, talvez tenha resistido a um impulso. Reconhecer essas atitudes fortalece a identidade de alguém que age com fé. Escreva em um caderno, mesmo que seja em rasuras rápidas. Ver por escrito transforma pequenos passos em um mapa e torna visível a sua progressão. A vida pratica testes, por isso a consistência conta. Se em um dia você falhar, não pule a prática no dia seguinte. Falhar faz parte. A mudança acontece no retorno. Perdoe-se, respire e retome. A espiritualidade madura no terreno da repetição gentil. Além disso, envolva outra pessoa quando puder. Dividir sua palavra de luta com um amigo ou parente cria cumplicidade e responsabilidade. 2 corações que rezam juntos criam um campo de proteção maior e tornam o caminho menos pesado. Quando a batalha for relacional, lembre-se de agir com misericórdia e limites claros. Proteger-se não exige ferir o outro, exige saber colocar fronteiras que preservem sua paz. A oração por proteção caminha junto com atitudes de cuidado e prudência. Se houver ofensa, considere o perdão como um processo interno que você concede a si mesmo antes de ser um favor ao outro. Liberar rancor é libertar espaço no seu coração para a coragem voltar a respirar. Se a luta for por saúde ou por problemas financeiros, busque também ajuda prática, profissionais, orientações, redes de apoio. A fé não exclui a ação concreta. Pelo contrário, fé e ação se complementam. Procurar um médico, um especialista financeiro, um orientador ou um grupo de apoio é um gesto de coragem que honra a providência e amplia suas possibilidades. Agora, uma palavra sobre medo e dúvida. Eles mostram que você é humano. Não negue esses sinais. Observe-os. Pergunte: o que essa sensação quer me dizer? Às vezes o medo protege, às vezes ele paralisa. A pergunta que te devolve poder é: qual o menor movimento que eu posso fazer agora para avançar? Respostas pequenas produzem mudanças grandes ao longo do tempo. Faça esse movimento. A caminhada é feita de passos simples. Quero também lembrar você de construir pequenos rituais de segurança. Limitar o consumo de notícias nas horas de descanso, cuidar do sono, alimentar-se com atenção e mover o corpo com alguma regularidade. O corpo saudável sustenta a fé. Não negligencie o sono. Descansar é parte da estratégia de defesa. E permita-se momentos de beleza. Ouvir uma canção que acalme, olhar o céu por alguns minutos, caminhar descalço na terra quando possível. Essas ações simples nutrem o espírito e renovam a coragem. Procure exemplos que te inspirem. Leia relatos de pessoas que passaram por crises e encontraram saída. Não para comparar sofrimento,
mas para aprender caminhos. Histórias alimentam a esperança. Compartilhe suas descobertas com quem caminha ao seu lado. E quando houver alguma melhora, por menor que seja, conte. Testemunhar a própria transformação multiplica a força na comunidade e dá confiança a quem ainda não começou. Chegando ao fechamento, quero lhe oferecer uma declaração final para repetir sempre. Pronuncie com convicção. Eu não cederei ao desânimo. Sou fortalecido pela coragem que me acompanha. Vou agir com amor e firmeza. Fale isso olhando para si no espelho, se possível. A voz que se confirma tem poder para mudar o corpo e reprogramar a mente. A afirmação transforma uma intenção em movimento. Antes de encerrar, mais um convite prático. Escolha agora qual será o menor passo que você dará nas próximas 24 horas. Pode ser escrever uma mensagem, marcar uma consulta, respirar 3 minutos, conversar com alguém. Escolha e faça. Esse passo será a sementinha que planta um novo caminho. Não subestime o poder do início. O primeiro ato gera impulso. Agradeço por cada segundo que você me acompanhou. Sinta que esta mensagem é para você, independente da luta. Onde houver sombra, pode haver luz. Onde houver medo, pode haver ação. A força que invocamos através de São Jorge é a força de quem decide não se render. Leve essa palavra com carinho e repita o ritual sempre que precisar. A persistência transforma rotina em presença. E se puder, deixe um comentário com um pequeno passo que você fará agora. Isso fortalece não só você, mas toda a corrente de pessoas que deseja lutar com esperança. Se não quiser comentar, guarde a intenção no peito e execute. A vida responde ao movimento. Quando você divide sua jornada, você ajuda alguém a acreditar que também é possível. Agora, permita-me contar 2 histórias breves para inspirar. A primeira é de uma mulher que acordava todas as noites com um medo profundo e passou a usar 3 minutos de oração e respiração antes de dormir. Em poucas semanas, ela contou que o medo perdeu intensidade. Não porque desapareceu, mas porque deixou de comandar sua vida. A segunda história é de um homem que, diante do fracasso profissional, escreveu 3 pequenas ações possíveis naquele dia e executou apenas uma. Esse único movimento foi suficiente para quebrar a inércia e abrir portas que ele não via antes. São gestos simples, repetidos, que mudam destinos. Para tornar isso ainda mais prático, segue um roteiro que você pode copiar e adaptar. Manhã, 3 minutos. Respiração em 4 tempos. Oração curta e declaração de poder. Meio do dia, 1 minuto. Lembre-se da sua palavra de luta. Respire uma vez profundamente. Noite, 3 minutos. Revise o dia, identifique uma coragem e agradeça. Semana, 5 minutos. Escreva uma pequena meta alcançável para os próximos dias e compartilhe com alguém de confiança. Use um alarme discreto no celular para lembrar desses momentos até que virem hábito. A tecnologia pode ser aliada quando bem empregada. E aqui vão 3 frases curtas para diferentes momentos. Quando a ansiedade vier, eu respiro e retorno ao meu centro. Quando a tentação bater, minha decisão é maior que meu impulso. Quando a tristeza apertar, aceito o sentimento e escolho caminhar. Guarde essas frases no coração. Elas funcionam como atalhos para a coragem. Repita-as sempre que precisar. Se culpas antigas travam você, procure suporte qualificado. Um terapeuta, um orientador espiritual ou alguém que possa escutar e orientar. Pedir ajuda é sinal de coragem. Não tenta carregar tudo sozinho. Enquanto fecha os olhos agora, visualize uma estrada à sua frente, cercada por sombras em alguns trechos. Em cada sombra, imagine uma pequena luz que surge quando você pronuncia a oração. Caminhe mentalmente por essa estrada.
dando passos lentos e sentindo a presença que te acompanha. Esse exercício simples recondiciona a mente para perceber suporte em vez de ameaça. Se você pratica uma fé religiosa específica, adapte as palavras às suas tradições. Se não, mantenha a intenção de proteção e coragem. A espiritualidade é ampla e acolhe. O que importa é a sinceridade do desejo por força e proteção. E lembre-se, a perseverança cria raízes. O primeiro mês costuma ser o mais difícil. Depois o costume faz a prática mais leve. Celebre cada pequena vitória. Encerrando com uma bênção mais longa, repita comigo, pausando entre as frases: que a coragem nasça em teu peito, que a dúvida encontre limites, que a paz envolva a tua família, que a proteção te acompanhe em cada passo, que a luz vença toda a sombra e que mesmo quando o caminho for duro, tu tenhas força para levantar e continuar. Agora, escolhe uma ação. Respire fundo e escreva mentalmente a palavra que será sua âncora amanhã. Mantenha essa palavra por todo o dia e repita quando a mente vacilar. Esse gesto simples é um compromisso com a sua própria libertação. Muito obrigado por chegar até aqui. Volte quando precisar, pratique com regularidade e compartilhe sua história. Nós formamos uma corrente de fé que se fortalece a cada pequeno ato. Leve essa mensagem com leveza e firmeza. Repita com amor e veja a força crescer em você. Sempre. Amém. Agora que você deixou nos comentários a palavra que representa a sua luta, sinta como se estivéssemos formando uma corrente. Cada palavra é um elo. Nós seguimos. Talvez você esteja se perguntando, como isso realmente funciona na prática? É simples e, ao mesmo tempo, profundo. Primeiro passo, presença. Estar presente no próprio peito é onde a batalha começa. Quando a ansiedade ou o medo surgem, nomeie. Isso é ansiedade, isso é dúvida. Nomear diminui o poder do que nos domina. Você já tentou isso? Experimente agora. Pare um instante e nomeie o que sente. Isso cria distância entre você e o problema. Não para fugir, mas para ver com clareza. Segundo passo, olhos voltados para a esperança. Não falo de otimismo vazio, mas de olhar ativo. É escolher, mesmo no cansaço, procurar um pequeno sinal de bem, um gesto amigo, uma lembrança boa, um detalhe de beleza. Esses sinais são como pontos de luz no mapa da sua guerra interior. Quando você aponta seu olhar para eles, algo muda. O desânimo perde espaço. E se eu te dissesse que essa mudança de olhar é um ato de coragem tão grande quanto enfrentar o próprio dragão? Parece contraditório, mas é verdade. Olhar é um ato de vontade. Terceiro passo, palavras que afirmam. A fé tem linguagem. Palavras não são neutras. Elas moldam nossa resposta ao mundo. Quando você repete um pequeno refrão de fé, o corpo acompanha. A declaração que eu te dei antes, não estou sozinho, é um exemplo. Você pode criar a sua, curta, forte e verdadeira. Usá-la quando a tempestade vier é um treino espiritual. Você vai repetir e isso vai formar um novo caminho neuronal. Medo seguido de declaração. Isso não apaga o medo de imediato, mas muda sua reação, muda seu corpo, muda sua história. Enquanto seguimos, volto à promessa de uma oração que transforma. Aqui está, mas não é tudo. Digo as palavras com intenção e peço que você as sinta antes de repeti-las. Respira fundo, mantenha a atenção no ponto de tensão do seu corpo. Agora repita mentalmente: São Jorge, me dá força, protege meu coração, afasta todo o mal. Sente as palavras, não apenas as pronuncie. O poder está menos na combinação de sílabas e mais na intenção que você coloca nelas. Repetir essa oração diariamente cria um hábito de busca por proteção. Torna-se um abrigo. Talvez você pense, isso funciona comigo mesmo? A resposta é: depende da sua decisão. A fé exige um enraizamento.
Escolha voltar para a oração quando a crise vier. Escolha nomear, escolher olhar por sinais e escolher afirmar. Esses são gestos pequenos, repetidos muitas vezes. Você vai me perguntar, mas e quando tudo parece sem sentido? Eu não tenho uma resposta mágica. O que eu tenho é uma prática. Uma rotina de momentos curtos, onde você coloca sua intenção no lugar certo. A prática não elimina o peso, mas muda a forma como você o carrega. Agora, vamos a um exemplo concreto de vida. Imagine alguém que perdeu o emprego. A primeira dor é o choque, depois vem a culpa e o medo do futuro. Nomear esses sentimentos já traz clareza. Isso é medo do futuro. A segunda ação é olhar por pequenas possibilidades. Uma habilidade que você tem, uma pessoa que pode ajudar, um curso curto. O terceiro passo é declarar. Eu confio na direção que me é mostrada. Esse trio, nomear, olhar, declarar, não garante a solução imediata, mas cria movimento. Movimento é o início da restauração. Abre-se aqui outro loop. Você sentiu que precisa de proteção na sua relação, no seu trabalho, na sua saúde? Essas perguntas ficam no ar porque cada situação pede uma aplicação específica da mesma fé. Mais à frente vou trazer um roteiro simples de atitudes que se aplicam a qualquer cenário: casa, trabalho, família ou luta interna. Não vou entregar tudo agora. Quero que a sua mente processe, que a expectativa cresça. A retenção nasce desse espaço de curiosidade. E essa curiosidade é boa. Ela te prende ao processo de transformação. Voltando a São Jorge, ele é símbolo de coragem ativa. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar do medo. Que ação prática você pode tomar hoje? Uma conversa difícil? Procurar ajuda? Perdoar alguém que te feriu? Pequenas ações mudam trajetórias. Eu te proponho um desafio para quando terminar este vídeo. Faça um gesto concreto em direção à sua paz interior e escreva mentalmente qual foi. Não precisa contar para ninguém. Esse gesto é seu sinal para o universo de que você decidiu lutar. É o primeiro pilar da transformação. No coração dessa prática está a gratidão. Ser grato em meio ao conflito é estranho, eu sei. Mas quando você agradece por um pedaço de chão firme, por um amigo, por um pouco de ar que entra nos pulmões, você ancora-se. Gratidão é âncora. Então, acrescente um pequeno agradecimento ao final da sua oração. Um obrigado simples. Não precisa de palavras rebuscadas, apenas diga com sinceridade. Isso fecha ciclos e abre outros. Agradecer é testemunhar a presença do bem, mesmo em meio ao caos. Agora, uma técnica prática para usar quando a ansiedade apertar. A respiração em 4 tempos. Inspira contando até 4, segura 2, expira 4, segura 2. Repete 3 vezes. Esse ritmo acalma o corpo e prepara a mente para a oração. Combine essa respiração com a sua declaração curta. Você cria um ritual rápido que pode ser usado em qualquer lugar. Ritual cria segurança. Um ritual simples transforma qualquer ambiente hostil em um espaço de recuperação. Quero que você guarde essa instrução e a use hoje. Depois, note uma coisa. Espiritualidade não é isolamento. Existe uma força que se dá em comunidade. Seu comentário no vídeo, a palavra que você deixou, não é só para você. Ela se soma às outras palavras e cria um campo de intenção. Você faz parte disso. E essa coletividade amplifica a proteção. Você já sentiu força ao ver outras pessoas orando juntas? Se sim, sabe do que falo. Se não, permita-se experimentar. Há consolo em saber que não lutamos sozinhos. Antes de seguirmos para as palavras de declaração final, vamos acalmar de novo. Feche os olhos por um momento, se puder, e repita mentalmente a sua palavra de luta. Sinta-a vibrar. Abra um pequeno sorriso, mesmo que tímido. O sorriso muda o estado interno, um gesto simples, poderoso.
A próxima parte vamos trabalhar a declaração com mais intensidade e trazer testemunhos e imagens fortes para te inspirar. Mas, por enquanto, mantenha essa chama acesa. A sua escolha de continuar é, por si só, um ato de coragem. Agora, respire e segure firme a intenção de lutar. Amém? Siga. São Jorge, me dá força para lutar contra todo o mal que se levanta. Sinta agora com todo o seu coração um chamado que atravessa o peito, uma urgência de resistir, de não ceder. Você já sentiu a vida apertando tanto que parece não haver saída? Já ouviu uma voz interior dizendo, não vai dar, quando tudo pede coragem? E se eu te dissesse que existe uma força antiga, uma presença que caminha ao nosso lado, pronta para nos erguer quando o mal tenta nos derrubar? Hoje, neste vídeo, eu vou caminhar com você por essa história de coragem e fé. Prometo 3 coisas. Primeiro, você vai entender como invocar essa força de maneira simples e prática. Segundo, vai sentir uma oração que realmente transforma o coração. Terceiro, sairá daqui com uma declaração de poder que pode ser repetida sempre que a tempestade vier. Fique comigo. Lá na frente vamos ver exemplos reais, uma oração poderosa e um gesto que ativa a proteção. Você não precisa entender tudo agora. Apenas permita que a expectativa cresça. Respira fundo. Imagine uma armadura, não de metal, mas de esperança. Imagine uma mão que te segura quando o chão some. Quantas vezes você já desejou ter alguém assim? Quantas vezes a palavra força parece pequena diante do sofrimento? Pergunto de novo, você já sentiu que precisa de proteção além do humano? Essa pergunta vai aparecer muitas vezes, porque é nela que encontramos a vontade de lutar. Vou te contar uma história. Não é distância de tempo, é algo que acontece todo dia. Uma mãe que chora por um filho doente, um jovem que enfrenta tentações que parecem incontroláveis, um trabalhador que luta para pagar contas e sente vergonha de pedir ajuda. Em cada um desses momentos, o mal se manifesta de formas diferentes, medo, desânimo, dúvida. Mas também em cada momento há a possibilidade de um encontro com a proteção. Você já percebeu como uma simples palavra dita com fé muda o rumo do dia? Agora preste atenção. Quando falamos em São Jorge, muitos pensam só na imagem do cavaleiro vencendo o dragão. E se eu te dissesse que o dragão é menos importante que a coragem que nasce no coração de quem batalha? E se eu te mostrasse que essa coragem pode ser praticada como um músculo que se fortalece? Fique com essa dúvida aberta. Eu vou voltar a ela. A primeira promessa, entender como invocar essa força, começa com um passo simples: reconhecer o inimigo. Não para alimentar medo, mas para apontar onde colocar a fé. O mal que se levanta pode ser externo ou interno. Às vezes é uma situação, às vezes é uma voz que diz, não sou capaz. A gente precisa nomear isso. Você consegue identificar agora um medo ou um desafio que te tira o sono? Segura essa imagem. Não precisa consertar nada agora, só olhar. A segunda promessa, sentir uma oração que transforma, vai surgir em breve. Mas antes, deixa eu te dizer algo. Oração não é mágica vazia. Oração é encontro. É abrir o peito e dizer preciso de você. E quando essa palavra é dirigida a algo maior, ela encontra eco. A gente vai repetir juntos uma oração que tem passado de geração em geração, simples, direta e carregada de intenção. Pense nas vezes que uma música mudou seu humor. A oração é assim, uma melodia para a alma. A terceira promessa, a declaração de poder, é um comando de alma. Não é arrogância, é afirmação. Quando você diz com convicção, não te darei meu medo, algo muda. A voz muda, o corpo muda. Isso é prática espiritual. E sim, eu vou te dar as palavras e o ritmo para que você possa falar com autoridade. Durante o vídeo, vamos abrir e fechar perguntas que mexem com você.
Você está pronto para deixar o medo ir embora? O que aconteceria se você acreditasse que não está sozinho agora? E quando você se deparar com o dragão da sua vida, que passo pequeno você pode dar hoje para enfrentá-lo? Não responda agora. Guarda essas perguntas. Elas vão se tornar combustível. Quero que você sinta que eu estou ao seu lado enquanto falo. Às vezes, a fé parece distante, mas pode ser tão simples quanto um suspiro. Vamos juntos atravessar dúvidas, lembrar histórias de triunfo e cantar uma oração de coragem. Vou compartilhar também imagens, não visualmente, mas com palavras, que ajudam a trazer a sensação de proteção, o casco firme do cavalo, o estampido do escudo, a chama que se apaga diante da espada da verdade. Lembra daquela mãe, daquele jovem, daquele trabalhador? Imagine agora que cada um encontra uma meia palavra, um gesto, uma oração, e o medo recua. Isso não anula a dor, mas muda a postura. Há um poder em não se render. E se te disser que a resistência começa por algo simples, escolher uma palavra para repetir quando a mente vacilar. Mais adiante, vou te dar essa palavra. São Jorge é símbolo de luta e proteção, mas antes de tudo é símbolo de perseverança. A figura do cavaleiro nos lembra que a batalha tem etapas. Observar, avançar, proteger, agradecer. Cada etapa tem um gesto, e nós veremos cada gesto. Pergunto, você está ouvindo o seu próprio coração agora? Que som ele faz? Essa atenção é o primeiro movimento da batalha. Enquanto a narrativa segue, eu vou te convidar a lembrar de uma vitória sua, por menor que seja. A memória do triunfo gera coragem. Pense em algo que você enfrentou e venceu. Isso vai ser a cola que junta sua fé com a oração que virá. Não precisa me contar agora, só segure essa lembrança. A oração que vamos recitar é curta, direta e irrepetível. Ela vai funcionar como um ancoradouro quando as ondas vierem. Antes disso, quero que entenda a intenção por trás das palavras. Não é suplicar desesperado, é declarar confiança. É um eu confio, mesmo que eu não veja. E essa confiança abre espaço para a força agir. Você já sentiu o coração apertar ao imaginar perder algo querido? A dor é real, e é justamente nessa dor que a fé pode brilhar mais forte. Quando tudo parece ruir, a esperança se torna uma luz pequena, mas suficiente para seguir. Se você já passou por isso, sabe do que falo. E se nunca passou, a empatia te permite entender e se preparar. Agora eu vou abrir um pequeno loop. Lembra das 3 promessas? A primeira, nomear o mal, já começamos. A segunda, a oração transformadora, está chegando. A terceira, a declaração de poder, também. Mas antes de entregá-las, quero que sinta o peso do momento. Há uma escolha a ser feita entre ceder ou permanecer firme. Qual escolha você fará quando a próxima tempestade vier? Pensa nisso enquanto respiramos juntos. Senta firme, respira mais uma vez. Em instantes vamos entrar na oração. E quando eu pedir, repita comigo, mentalmente, se preferir. Sinta as palavras reverberarem no peito. Antes disso, feche os olhos um segundo e localize onde a tensão mora em seu corpo. Mantenha esse lugar presente. Não julgue. Só observa. Nos próximos minutos, vou te lembrar que a batalha pode ser vencida não com violência, mas com fé, com pequenas decisões de cada dia, com persistência. E que São Jorge é um símbolo para nos lembrar disso. Lutar com coragem, proteger o que é bom e seguir adiante. Agora, prepara-se para a oração. E se sentir, deixe um comentário abaixo com uma palavra que represente sua luta hoje. Esse único comentário será como uma pequena oferta de fé, uma manifestação que une nossa comunidade em oração. Sente o calor desta mensagem invadindo a sua respiração. Cada palavra foi pensada para alcançar o lugar onde a coragem se esconde. Não precisa ser forte sempre. Basta escolher levantar-se mais uma vez. Traga a vitória que você guardou e deixe-a aquecer a alma.
Quando a dúvida vier, repita: não estou sozinho. Esse gesto simples é poderoso. O cavaleiro das histórias vence porque age com propósito. O nosso propósito hoje é resistir ao que tenta nos paralisar. Em silêncio, a fé age como luz que ilumina passos. Respire fundo e segure essa intenção como quem segura uma vela, pequena, mas que mostra o caminho. Escolha uma palavra que resuma sua luta e mantenha-a no peito. Sim, deixe um único comentário com a palavra que representa sua luta hoje. Isso será sua oração em comunidade.